Boa noite a todos. Eu sou Josi Braga, sou mãe de duas, sou educadora parental e coach familiar. E hoje venho mais uma vez falar sobre um tema bem relevante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para o nosso engrandecimento pessoal. A gente vai falar hoje sobre o poder das crenças na nossa vida. A gente fala muito em crença, em crença, em crença aqui nas nossas lives, mas tem muita gente que ainda não compreendeu o que significa realmente a palavra crenças para o nosso engrandecimento pessoal. Né? Então, o que, é que significa crenças? O poder das crenças sobre nós é um poder que vem lá dos tempos remotos. Né? Tudo que nós temos no nosso entendimento é apenas um pequeno fragmento de tudo o que acontece na nossa vida. Então, a gente tem um entendimento de apenas um pedacinho daquilo que de uma imensidão de vivências que a gente tem, como se fosse um iceberg, né? Que fica, a grande maioria desse iceberg, ele fica sob a água, né? Então, assim também é o nosso entendimento sobre as nossas vivências. A gente tem só um pedacinho, mas a grande maioria das nossas experiências, elas ficam guardadas lá no nosso subconsciente. E dali vão se originando as crenças na vida da gente, né? O restante de tudo isso vai ficando guardadinho lá no nosso inconsciente, lá no nosso subconsciente. Então, com o passar dos tempos, nós vamos percebendo que as nossas crenças elas vão surgindo automaticamente e aos poucos. E muitas delas, elas nos impedem de avançar, de sermos melhores, né, de trilharmos caminhos mais seguros na nossa vida. Então, esses filtros que a gente cria, que são chamados de crença, eles vão nos impedindo, né, de progredir, né? Muita gente tem crenças tão arraigadas que não conseguem, por mais bonitos, por mais bem vestidos, por mais elegantes que estejam, eles não conseguem se sentir bonitos, aumentar a sua fé neles mesmos, aumentar as suas expectativas sobre eles mesmos, porque aquelas crenças elas estão tão enraigadas que a pessoa não consegue dar um passo para frente. Então a gente vai criando, né, essas crenças e dando um significado diferente a tudo aquilo que a gente vivencia, a tudo aquilo que a gente vê, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente ouve os outros falarem a nosso respeito, né? A gente vai interpretando e a partir daquela interpretação as realidades elas vão se formando. E aí aqueles contextos específicos, eles vão ficando na nossa mente e vão lá se arraigando a cada dia da nossa vida. Então, para que a gente consiga sobreviver a esses determinados contextos específicos, é importante que a gente compreenda da onde vem, como são e como é que a gente pode diminuir esse poder tão dramático que existe na vida da gente, que são as nossas crenças. Então, todas as nossas estratégias de adaptação, elas se dão através de significados. Significados de alguma coisa que acontece na nossa vida. Então, tudo que vai acontecendo, a gente vai trabalhando esses significados dentro daquilo que a gente é, né? Daquilo que a gente interpreta sobre nós mesmos. E dentro daquilo que a gente é, a gente vai construindo e vai enfrentando a vida da nossa maneira, né? Da maneira que a gente vai interpretando esses fatos. Então, todo esse significado que a gente vai dando às coisas, que a gente vai dando a nossa atenção, que vai criando nas nossas memórias, que vai tirando a nossa atenção, os nossos sentimentos, né, são as crenças, são os significados que a gente dá a partir dos acontecimentos. Então, um comportamento específico de um conteúdo cognitivo, cada pessoa tem um diferente, né? Então, cada pessoa tem um entendimento cognitivo de si mesmo. Só que esses significados a gente vai dando a partir daquilo que a gente vai filtrando. Então, as nossas crenças elas podem ser corretas ou não corretas, né? Ou incorretas. A gente diz que elas podem limitar a gente a ter um significado desejado.
ou elas nos limitam e nos impedem de ir adiante, ou ao contrário, né? Ou elas nos impulsionam a chegar a um determinado lugar que a gente programou. Então, todas as nossas crenças, elas são derivadas das nossas interpretações. Então, o que acontece realmente é considerado neutro, né? Essas interpretações que a gente vai dando para o cotidiano, por exemplo, acontece um determinado evento, esse evento é neutro. A partir da minha interpretação e da minha crença, eu vou dar um significado a esse evento e a partir daí eu vou pensar como vai acontecer. Vou dar só um exemplo. A mulher, ela convida o marido para sair, né? Aí o marido diz, eu não tô afim, hoje não dá, eu não quero ir. Então, aconteceu um evento. A mulher chamou o marido para sair, né? Ele só disse que não estava afim, que não estava com vontade. Ela vai interpretar da maneira que ela achar. Então, o que vai acontecer? Né? Esse evento ele vai derivar em uma série de pensamentos, de interpretações na cabeça dessa mulher. Cada pessoa ela tem um conjunto de pensamentos, um conjunto de crenças. E os significados, aliás, e as crenças, elas são os significados que cada pessoa deu àquele acontecimento. Então, o que acontece? Na situação anterior em que eu citei a mulher, o que ela vai pensar? O meu marido nem liga para mim, o meu marido nunca faz as minhas vontades, ele não faz nada por mim, ele não gosta de mim, ele não quer sair comigo porque ele não quer. Então, ela deu um significado àquela situação. Ele não explicou por que não quer sair, então ela viajou e deu diversos significados para aquela situação, né? O significado ele é muito baseado na suposição, naquilo que você acha que pode ter acontecido. Então, dentro daquele paralelo, ela criou uma suposição. Poxa vida, ele não faz nada por mim, né? Aí, a partir daquela interpretação, ela criou uma emoção negativa. Ela criou uma perspectiva negativa sobre aquele evento. Ela criou uma mágoa, ela criou uma angústia. E daí ela vai criar um comportamento que valide aquela emoção que ela está sentindo. Então, ela vai se fechar, ela vai se isolar, ela não vai procurar o que foi que aconteceu realmente, ela vai criar estratégias que validem aquela emoção negativa que ela está sentindo. Ela vai criar estratégias que levem ela a realmente achar que a interpretação dela é verdadeira. Então, ela fica, eu não vou mais chamá-lo, eu não chamo mais o meu marido para sair porque ele não vai. Então, ou ela vai se fechar e ela vai deixar de chamar o marido para sair, e a partir daquilo ela vai criar uma crença de que ele não gosta mais de mim, ou então ela vai sair, vai se arrumar e vai sair e vai achar, não, eu não vou sair porque o meu marido não vai sair porque ele está cansado, ou porque ele não gosta de sair, ou porque ele não está afim, enfim. Depende muito dela, depende da interpretação, das crenças que ela já traz na bagagem, a interpretação daquele acontecimento. Então, é a partir daquele acontecimento que ela vai gerar aquele tipo de emoção, né? Ela vai se fechar para o marido e não vai mais convidá-lo de jeito nenhum, e vai se ressentir, vai se magoar, e vai ficar ali no mundo dela, né? E vai cultivar esse sentimento negativo dentro dela, porque ela interpretou aquela realidade daquela maneira, ou ela vai levar para o lado positivo, né? E vai sair, e vai passear, e vai entender que aquilo foi só um momento e que o marido simplesmente não quis sair porque não estava afim, porque estava muito cansado, porque trabalhou muito, porque já vem de uma jornada de trabalho longa. Enfim, cabe a pessoa que viveu o evento interpretar de acordo com as suas crenças, né? Então, e ela interpreta da maneira de acordo com a bagagem que ela já traz, com as crenças que ela já traz. Mas é muito importante a gente ressaltar que aquela mulher, ela não desenvolveu aquela crença à toa. Houve um acontecimento que despertou a interpretação daquela mulher. Claro que ela poderia ter dado diversos outros significados diferentes, mas como
ela já tem aquela crença, né, dentro dela, de desvalorização, de desamor, né, de mágoas passadas, né, ela desenvolveu aquela interpretação de acordo com aquilo que ela já traz na bagagem. Né? Então, cada pessoa ela dá uma interpretação e não é aleatória essa interpretação. Eu vou dar uma interpretação que eu quiser. Essas crenças, elas vêm das nossas crenças centrais, ou seja, as crenças mais rígidas, né, que nós temos nos nossos pensamentos, são as crenças globais, aquelas que são mais generalizadas, aquelas que geralmente fazem parte da nossa personalidade, da nossa formação de caráter, que foram nos apresentadas lá na infância, lá atrás, e que houve algum acontecimento, que houve algum evento, e que nos foi implantado aquele tipo de crença, de desamor, de pouca confiança, enfim. Então, ela se arraigou a um ponto que, quando acontece um evento que desencadeia o meu pensamento, que desencadeia a minha interpretação sobre aquele evento, quando eu vou interpretá-lo, eu vou de acordo com as minhas crenças, né? De acordo com o que eu vivi, de acordo com o que eu penso sobre mim mesma, né? De acordo com a valorização que eu dou a mim mesma. E elas foram, como eu disse para vocês, colocadas ali muito possivelmente na infância, né? Elas foram fortalecidas dentro dessa confirmação, dessas evidências, e nos foi criando, a partir daquelas crenças, uma suposição inicial, e que essa suposição ela só vem se desenvolvendo e desenvolvendo com o passar dos anos. Então, as crenças são muito provavelmente algo que alguém colocou na gente enquanto a gente ainda era criança. Alguém colocou nos nossos pensamentos, alguém colocou nas nossas interpretações enquanto a gente ainda era criança. Que a gente era desvalorizado, que ninguém nos aprecia, que ninguém faz nada por nós. E a gente foi desenvolvendo aquele tipo de pensamento durante toda a nossa trajetória. E com o passar do tempo, aquilo só vai ficando mais enraizado no nosso subconsciente e vai gerando os nossos pensamentos automáticos, né? De desvalorização e de desamor. Essas crenças centrais, elas são consideradas verdades absolutas pela pessoa. Então, se eu trago essa crença central desde a minha infância, eu nem duvido dela. Ela se arraiga no meu pensamento de uma forma de que eu acredito piamente que aquilo é verdade. E por isso, raramente, as pessoas elas vão questionar aquela crença central. E muitas vezes ela está tão camuflada nas nossas frases de efeito, nas desculpas que nós costumamos inventar dando as desculpas que nós damos a nós mesmos para proteger aquela crença que está ali enraizada. Então, quando a gente percebe, né, que a gente está pensando de uma forma, a gente inventa desculpas sobre nós mesmos para que aquela crença ela venha a aflorar, né, a desenvolver. Nós temos um embasamento científico e teórico, inclusive de uma psicóloga americana chamada Judith Becker. Ela diz que essas crenças centrais, na sua grande maioria, elas são negativas. E elas estão associadas ao desamparo, ao desamor, ao desvalor. Nós, enquanto criança, nós podemos ter crença de desvalor e depois de adolescente, a gente vai desenvolvendo e ano a ano a coisa só vai piorando. Ou uma crença de desamor, né, como o evento que eu acabei de citar, né, da esposa, né, que tinha uma crença de desamor e que quando aconteceu o evento com o esposo, ela desencadeou, ela trouxe lá do subconsciente dela todo aquele desamor que existia, toda aquela sensação de desamparo, né, que ela tinha. E com isso, ela foi criando obstáculos, criando idealizações
a respeito daquele evento. Então, as crenças, a partir das crenças centrais que a gente vai gerando as crenças intermediárias. Elas são como regras, são os padrões, as normas, as premissas, elas são as atitudes, né, que a gente vai adotando para validar a nossa conduta de vida, baseada naquela crença central que a gente acabou de falar. Porque essa crença central, ela vive no nosso subconsciente. Ela é a crença mais profunda. Então, é a partir disso que a gente diz que essa crença central, ela é a raiz de todas as crenças. E, normalmente, ela é a raiz também de todos os nossos problemas. Então, a partir daí, a gente vai criando as nossas crenças intermediárias, para proteger aquela nossa crença central, as nossas regras, as nossas condutas, e tudo isso a partir de uma interpretação, né, de um evento que nos aconteceu normalmente enquanto éramos crianças. E a partir daí, essas crenças intermediárias, a gente vai criando os pensamentos automáticos. E foi o que aconteceu no exemplo que eu acabei de citar. Ela tem uma crença de desvalorização, de desamor. E quando houve um evento, né, em que o esposo não quis sair, ela puxou de dentro do subconsciente aquela desvalorização, né, e se fechou para o marido, né, e desistiu, e não quis procurar saber o porquê, o que foi que aconteceu, porque aquela crença ela já vive tão enraigada dentro do ser humano, dentro daquela pessoa, que ela não consegue se livrar desses pensamentos automáticos. Né? Assim também, como no exemplo, uma mãe, né, que ela lá na infância, ela também teve esse problema de desvalorização. E quando essa mãe, ela engravida, ela pode seguir dois rumos diferentes. Ou ela criar aquele filho com muito amor, né, com muito cuidado, ela com o cuidado de aquele filho ninguém pegar nele, só ela que vai saber cuidar, porque só ela que sabe pegar, só ela que sabe banhar, só ela que vai saber lidar com aquele filho. Ou ela vai pelo contrário, né? Ela vai ficar com medo de pegá-lo, ela vai ficar com medo de cuidar daquela criança e vai passar aquela responsabilidade para a mãe, para a babá, para uma outra pessoa, porque aquela crença, ela vive tão arraigada dentro dela que ela se acha incapaz de cuidar, ela se acha incapaz de amar, ela se acha incapaz de ser a mãe que aquele filho precisa. Né? Então, é muito importante que a gente entenda, né, o valor das crenças, que a gente compreenda o que são as crenças dentro do nosso entendimento, dentro do nosso subconsciente, dentro da gente enquanto pessoa, enquanto ser humano. Quando a gente compreende como essas crenças vêm, quando a gente desencadeia, quando a gente lembra qual foi o evento que desencadeou aquela crença, a gente tem a possibilidade de rever, né, a interpretação daquele evento, a gente tem a possibilidade de conseguir interpretar de outra forma, mas que não é algo fácil, porque tudo aquilo que está dentro do nosso consciente é muito mais difícil de se mudar, né, é muito mais difícil de você dominar aquele seu pensamento, é muito mais difícil de você reverter aquela situação. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho bem lento, né? Você se descobrindo, você descobrindo as suas crenças e você modelando as crenças negativas. Né? E vocês percebendo quando você aplica aquele tipo de situação na sua vida e vocês se conectando, né, com essa parte do seu subconsciente para que você possa mudá-la, para que você possa moldá-la de uma forma que, ao invés de ela lhe ser prejudicial, ela lhe impulsione, ela lhe motive.
né? Então, assim, é um trabalho bem lento, é um trabalho que requer uma força de vontade, uma motivação muito grande, mas que depende muito do ser humano, que depende muito de cada um de nós, né? Realmente fazer uma viagem no tempo e procurar entender quais são essas crenças e procurar evoluir, né? E procurar sempre avançar nos anseios, no que nos move no nosso dia a dia, né? A gente tem sempre, no primeiro momento da vida da gente, a gente tem sempre um pensamento muito pequeno, né? Sobre quem a gente é, sobre quem a gente pode ser, e a gente precisa expandir esse pensamento, a gente precisa expandir esse entendimento que nós temos de nós mesmos. A gente precisa buscar esse autoconhecimento, a gente precisa buscar esse entendimento, né, das nossas crenças, das nossas limitações, para que a gente possa avançar na progressão da nossa vida, evoluir naquilo que nos faz bem, evoluir para sermos pessoas melhores, evoluir para ensinar, para ajudar, para colaborar com as pessoas que vivem ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos filhos, né? Preciso muito que as mães elas tenham esse sentimento de evolução, elas tenham esse sentimento de expansão, né? Para que a gente possa cada dia mais estar presente na vida dos nossos filhos, ajudá-los a construir a desenvolver o caráter e a personalidade deles. A gente precisa entender os nossos filhos, né? A gente precisa ter o cuidado de não criar esse tipo de crença nos nossos filhos, né? Porque na infância, a maioria das coisas normalmente acontece na infância, né? E quando criança, normalmente nós não sabemos lidar com as nossas emoções. As nossas interpretações são muito limitadas. A gente só interpreta até onde a gente sabe. Então, a criança ela está em constante desenvolvimento e ela precisa muito da ajuda dos pais. Ela precisa muito que os pais sejam educadores emocionais. Eles precisam muito desse braço forte, né, dos pais para avançarem, né, para criarem boas crenças, né, para evoluírem. A crença positiva, ela te impulsiona muito, ela te ajuda muito, ela te faz avançar, e é esse tipo de crença que a gente precisa ter na nossa vida, esse tipo de crença que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, esse tipo de crença que a gente precisa implantar na cabecinha deles, né? A crença boa, a crença que impulsiona, a crença que te leva para frente, a crença que te faz evoluir, né? Então, gente, a crença é um assunto que a gente poderia passar aqui a noite toda, que não faltariam assuntos, né? Porque é um assunto bem abrangente e que a gente poderia dar muitos exemplos, não só de valorização, não só de desvalorização, mas muitos exemplos de valorização, né? Muitos exemplos, muitos bons exemplos, mas infelizmente o tempo da gente é curto, mas eu espero muito que esse nosso encontro e que essa nossa conversa tenha servido de alguma forma para o teu engrandecimento pessoal, para o teu engrandecimento profissional, para a tua evolução de vida, para a tua evolução como pessoa, para a tua evolução de personalidade. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E bom final de semana para todos vocês. Beijo grande.